Começando então mais um vídeo aí. E ó, principalmente vocês aí que estão de olho aí, ou estão acompanhando, valeu pela força desde já, né? Já, claro que eu tenho que agradecer. Mas turma, mais um videozinho aqui, ó, com um detalhe bem bobinho, né, sobre rompimento versus violações. Sabe por quê? Porque se você pensa em ser um trader que usa análise técnica ou visualiza graficamente as coisas, tem que ter aquela leitura de zóio, cara, o rompimento e a violação tem que ser uma coisa que tem que estar intrínseca ali no seu ser. Não é difícil, por isso eu acho que vai ser até um vídeo bem rápido, né? Porque a gente vai ver exatamente isso aqui, qual é a diferença e como identificar rompimentos e violações, tá? Gente, eu já vou começar de bate pronto porque realmente não tem muita diferença aqui não, tá? Se você está olhando o gráfico e ele tem um movimento, né, que ele vai dando continuidade ali, e a gente sabe que tem uma região aqui bem importante, né, a gente precisa entender qual é a diferença entre rompimento e violação dessas regiões. Quando a gente tem uma região muito bem defendida, né, e o preço rompe, a gente tem uma interpretação do que fazer aqui. Quando a gente tem a mesma região, usando de exemplo aqui, e o preço vem e ele não rompe, mas visualmente parece muito com o rompimento, a gente vai entender o que é isso daí, a gente tem uma outra interpretação completamente diferente. Isso porque quando a gente está falando sobre rompimentos, tá? Então a gente tem o rompimento e a violação, tá? A gente tem algumas coisinhas para levar em consideração aqui. Já de bate pronto, o rompimento é lógico, né? O preço veio, ele rompeu e passou daquela região. Logo, nesse ponto aqui, talvez a gente possa dar continuidade ao movimento anterior. Já que o movimento estava subindo, a gente vai dar continuidade, nesse caso aqui, comprando, né, para tentar levar para cima o preço. Então, esse aqui é a primeira interpretação lógica, né, no caso de um rompimento, se isso realmente aconteceu. Já quando a gente tem apenas uma violação, né, e o preço vem, ele pode, à primeira instância, parecer exatamente isso daqui. Né? No entanto, a gente vai reparar que, opa, até aqui ó, é exatamente igual, é idêntico. Eu até deveria ter copiado e colado aqui para ficar o mesmo exemplo, mas vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar. Até esse ponto aqui, a gente não tem nenhuma diferença um do outro, vamos colocar desse jeito. Tá? Mas o que acontece? Nesse ponto aqui, né, ele vai fazer esse tipo de movimento para baixo. E aqui a gente vai ter um outro tipo de interpretação, o de parar e reverter o movimento anterior. Então, se o movimento anterior era para cima, nesse ponto aqui a gente vai buscar algum ponto de venda. Por quê? Porque a gente quer o preço para baixo agora. Tá? Então, essa é a diferença entre um e outro. E aí a gente pode até ter ali uma questão do que é um rompimento e um falso rompimento, que eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, mas a gente pode ter um pouquinho mais de certeza nas movimentações quando a gente vê o candle. Então aqui é lógico, a gente vai ter que falar dos candlesticks, que é o core, é o núcleo de tudo isso aqui que a gente está fazendo, tudo isso aqui que a gente está construindo, que a gente está olhando, o principal dele, o ponto que vai fazer tudo funcionar é a nossa leitura das velas. Né? E aí, para a gente ver rompimento versus violação, óbvio, vai depender de quem? Das velas. Então, aqui, né, com a gente tem uma, vamos colocar que é uma região aqui bem importante, tá? É uma região que o preço nunca conseguiu passar para cima dela. Então essa região é bem importante e a gente está vendo o preço chegar nela lá. O que acontece? Quando o preço chega aqui, e lembrando, a gente vai tomar decisão com o candle fechado. Então, se a gente está olhando um gráfico de 5 minutos, é claro que vai demorar quanto tempo para a vela fechar? Aqui a gente está falando de um candle, cara, que vai levar ali os seus 5 minutos para ele fechar, né? Ou para cima, eu vou fazer um paralelo aqui, ou um candle que fecha para baixo e deixa aqui, né? Então, no cenário A dos 5 minutos, né, a vela fecharia assim. No cenário B dos 5 minutos, a vela fecharia assim. Então, nós temos aqui esses dois mostruários aqui de candle, né? Um é um candle bem
ok expressivo, e o outro é um candle assim, né? Um martelinho para baixo. Não se importe com a leitura do candle para entrada de posição agora não, tá? Então, isso aqui é um martelo, ainda mais um martelo negativo, ele já é um martelo para venda. Não, 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 esquece, não vamos chegar lá ainda não, tá? O ponto aqui que a gente quer entender, tá? Que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é a leitura de que, tá? Esse cara aqui, no caso o A, tá? Ele teve o fechamento acima dessa região. E o B, ele chegou a ficar até mais alto. Vamos supor que ele veio até aqui em cima, ó. Não tem problema. Tá? Só que quando ele voltou para baixo, ele fechou lá embaixo. Mesmo que ele tivesse fechado aqui, ó, ele ainda fechou abaixo dessa região. E aí, eu vou jogar um macete aqui para vocês. Mesmo quando eu vejo o preço vindo, tá? E ele faz um candle assim, ou seja, é um candle que superou, né? Mas o fechamento dele foi tão próximo dessa região que eu não considero, eu não gosto, tá? E aí é uma dicasinha que eu dou para vocês. Quando que eu acho legal que existiu um rompimento? Primeiro, quando ele não vem esticado, o preço não pode vir esticado, ou seja, ele vem descansando, veio e descansou aqui, e a partir desse momento a gente tem um candle, né, em que o fechamento dele está bem acima dessa região. A gente tem pelo menos 50% do candle acima dessa região. Aí sim eu falo para vocês que é uma coisa que eu acho legal pra caramba, que é essa situação aqui do candle, né, com esse fechamento acima, né? Então ele fechou bem longe dessa região. Aí aqui sim para mim tá validado isso daqui, tá? Caso contrário, mesma situação, tudo bonitinho, idêntico, tá? O preço veio, opa, descansou, na hora de romper o preço até chegou lá em cima, aí ele volta e faz um candle para baixo. Ou não precisa ir lá em cima, tá? Ele faz só um candle assim. Ou ele pode fazer um candle assim também. Ó, isso aqui é um candle que quem olha o candle isolado aqui, ó, fala, isso aqui, ó, aqui é compra, aqui é stop, é um martelo de compra, né? Não, calma, 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 não é isso aí não. Primeiro que esse cara não significa nada, né? A gente sempre precisa de contexto. E segundo que nesse ponto aqui, mais do que nunca, tá bem claro que todo o candle tá para fora. A única coisa que passou foi o pavio. E aqui vocês entendem uma das regrinhas que são imutáveis em várias leituras diferentes de análise técnica, que é a gente já falou sobre isso, né? A gente tem o corpo e o pavio do candle, né? Então aqui a gente tem um pavio superior, um pavio inferior e o corpo do candle. Independente de como for a coisa, tá? A gente está vendo que mesmo sendo um candle bem bonito assim, né, com um corpo bem grande, se o corpo não teve o fechamento muito longe dessa região, ele não rompeu. É só o pavio. Ah, não, mas o pavio superou bastante. Vamos supor aí que é um candle diferente, é um candle assim, ó, né? Olha aí, ó, ele foi bem longe, Bruno. Olha lá onde está a máxima dele, onde está a região aqui embaixo. Então ele superou em muito. Rompeu? Não, não rompeu. Ele não rompeu. O rompimento só acontece quando nós temos o candle passando acima dele, tá? É isso aqui o rompimento, não tem nada além disso, tá? Qualquer coisa fora disso aqui, né, já é uma violação, tá? Então, lembrem-se, violação é normal o preço passar para cima, mas ele vai voltar para baixo. O rompimento não, o preço vai e ele vai se manter acima até acabar aquele minuto lá que a gente está olhando e o candle fechar, ele tem que acabar, o candle tem que morrer muito acima dessa região. Então é assim que você olha um rompimento saudável. E aí, lógico, a gente tem várias técnicas ali também para implementar isso daí, para ter uma leitura um pouquinho melhor, um pouquinho mais acurada, e aí a gente vai levando tudo isso em consideração também para cada vez mais ter uma leitura mais assertiva quando acontece um rompimento ou uma violação. Beleza? Então esse foi o vídeo aqui, bem rapidinho, só mostrando essa diferença entre rompimentos e violações. Beleza? Poderia mostrar um pouquinho no gráfico, vou mostrar rapidinho só, vai. Bem rapidinho, tá? Isso aqui é um estudo que inclusive está rolando ali, né, no dia hoje, mas ó, isso aqui foi tudo violação ou rompimento? Claro que isso aqui foi só violação, né? A gente tem, ó,
vários candles aparecendo para baixo dessa região aqui. Aqui é difícil, eu não vou ficar mostrando muito aqui, né? Mas por exemplo, aqui, olha aqui, ó, isso aqui, ó, não aconteceu nada, aí aqui teve um rompimento. Ó, o fechamento dele lá em cima, ó, a região aqui embaixo. Aqui foi um bom rompimento, né? Então aqui também, ó, ele rompeu, tal. Claro que a gente não está olhando nada aqui, tá? Olha aqui, ó, como ele rompeu. Olha como esse cara foi só uma violação, depois ele voltou para cima, né? E esse aqui foi o cara que rompeu mesmo, tá? Então, bem simples, cara, só para não ficar maçante aqui, ó. Ó, ninguém aqui rompeu e não houve nem violações, né? Porque a região está aqui em cima. Então, é só para ficar bem fácil, tá? Olha aqui, ó, que legal. Ó, nenhum rompimento, teve só uma violaçãozinha aqui. Aqui não teve nada, aqui teve uma violação, uma outra violação, aqui teve um rompimento. Eu não considero, para mim é uma violação, está muito perto. Isso aqui é um rompimento. Olha como ele está longe, né? Olha como tem mais, o candle está praticamente inteiro para cima. Claro, não significa que é para comprar aqui, o stop aqui, é claro, né? Mesmo, né, com a gente vendo isso daqui, tem que ter o contexto, tem que saber o que está acontecendo aqui, tudo, o horário, etc e tal. Mas a gente está usando isso aqui só para mostrar o que é um rompimento e uma violação, tá? Agora sim, acho que está bem explicadinho, porque isso é um tema bem fácil mesmo, beleza? Mas é isso daí. Galera, qualquer dúvida, alguma coisa, vocês me conhecem, a gente está sempre por aqui, vocês já estão entendendo qual que é a minha pegada aqui. E do resto é isso aí. Só tenho a agradecer pra caramba. Obrigado a todo mundo que tá dando essa força do caramba aí pra gente continuar crescendo e me incentivar a continuar mostrando aí, ensinando, passando o que eu sei aí pra galera, pra ir para aquele caminho que é o que eu acho mais legal, que é não ficar dependendo de ninguém, você ser independente e fazer isso aqui dar certo com muito esforço, muito trabalho, a ponto de às vezes se a gente parar pra pensar, dependendo da pessoa, dependendo da situação, da ocasião, etc e tal, nem vai valer a pena, né? Então assim, tô sendo bem sincero, essa é a minha bandeira e do resto é isso daí. Beleza, galera? Muito obrigado, valeu, forte abraço e até.